Minha gente, eu tô vendo o negócio ali que parece um gato. É uma sacola ou um gatinho? Porque tipo, de preferência tô conseguindo ver nada. Ó, tô aqui na casa, na minha casa, né? Agora eu vou dar um zoom. Zoomaço. Que é, meu irmão? Eu tô vendo coisa que nem era pra mim ver. Eu tô na galáxia, meu amigo. Eu não sabia nem que eu tava na galáxia. Que é isso, minha gente? Eu tô na galáxia, velho. Mano, me dá um zoom.